Paz seja convosco. E como mais uma parte de um testemunho, eu quero testemunhar para os irmãos como foi que eu saí da primeira igreja onde eu conheci a Cristo. Quem não acompanhou ainda, veja todos os vídeos e vocês vão ler as partes dos testemunhos, e lá vai estar a primeira vez que eu fui para a igreja, como foi o meu batismo, e entre outros que agora sim eu não consigo me recordar. Mas hoje eu quero compartilhar com os irmãos o porquê eu saí da primeira igreja onde eu congreguei. Eu conheci a Jesus no ano de 2008. Eu comecei a congregar numa pequena igreja aqui na minha cidade, e uma igreja evangélica pentecostal. E eu fiquei nessa igreja por quase 2 anos. Eu era muito carente de amizade, eu não tinha amigas. E nessa igreja, o pastor da igreja, ele tinha 3 filhas. E eu fiz amizade com as meninas. Elas moravam na esquina da minha casa. Então a gente sempre que podia sair, uma convidava a outra para sair. Ou a gente pegava DVD e assistir na minha casa. A gente fazia um lanche, alguma coisa. A gente sempre estava junta. E todos os dias de culto, eu não via a hora de ir para o culto, porque eu sabia que depois do culto a gente ia fazer alguma coisa. A gente ou ia comer uma pizza, ou ia assistir um DVD, ou ia fazer um lanche, alguma coisa a gente ia fazer. Então eu sabia que naquele dia ali eu não ia estar sozinha. Só que eu não entendia que o meu chamado, quando o Senhor me resgatou, não era simplesmente para eu fazer amizade. Não que eu não pudesse fazer amizade, porque você ter amigos são dádivas de Deus. Mas o meu foco eram os meus amigos e não era Deus. O meu foco era após o culto e não o culto. E foi quando, do nada, voltando, nós tínhamos uma amizade muito intensa, tanto que o pastor, a família dele, a gente se reunia na minha casa, a gente fazia jantares com todo o pessoal da igreja, aniversário, eu ia na casa do pastor, a gente ficava até madrugada, todo mundo conversando, as filhas dele, meu esposo, a minha filha. E do nada, era na época de Orkut, MSN, eles meio que se afastaram e eu não era... Até hoje eu não sou muito de correr atrás de pessoas. Se as pessoas têm alguma coisa para falar comigo, assim como eu faço, eu prefiro que venham e que a gente converse, que se resolva. Para mim não funciona muito esse negócio de ficar de cara feia e falar algo que aconteceu entre mim e outra pessoa. A pessoa, em vez de vir falar comigo, falar para outra, para falar para outra, para outra. Para mim não funciona esse tipo de coisa. E era bem na época do MSN e fizeram um MSN fake, difamando a família desse pastor. E eles vieram falar, só que através do status. Quem é da época do Orkut sabe que quando você podia deixar uma frase que todo mundo, mesmo que não fosse seus amigos do Orkut, viam essa frase no Orkut. E uma das filhas do pastor colocou uma frase onde ela colocou meu nome e falando que eu poderia pagar por calúnia e difamação. Eu não consigo me recordar porque já fazem anos, mas tipo me ameaçando. E eu não entendi o porquê, porque até então nós éramos amigos e se tivesse acontecido alguma coisa, eles tinham total liberdade de entrar e sair da minha casa para vir conversar comigo. E quando eu fui saber o que estava acontecendo, fizeram um MSN falso, adicionaram várias pessoas da igreja e começaram a difamar a família do pastor, as filhas dele. E eles deduziram, o porquê eu não sei, que era eu que estava conversando com eles por esse MSN fake. Aquilo assim pra mim foi muito triste, até porque o meu marido ele não é evangélico, não é conhecedor da palavra.
Então ele começou a falar pra mim, viu, quando você não era da igreja, nada disso acontecia, porque esse povo é assim, porque esse povo é desse jeito. E aquilo me magoou muito, porque a minha filha na época tinha 5 anos, ela já saía da cidade pra louvar, já tinha ido até para outros estados pra louvar. E aquilo ali bloqueou ela também, de certa forma. Mas o que mais me deixou triste foi que um irmão da igreja veio me falar que a liderança da igreja tinha feito uma reunião entre eles e que tinham me excluído da igreja. Tinham me expulsado da igreja. Eles foram antiéticos, porque não me deram o direito de se defender. Eles foram antiéticos porque eles não puderam provar que fui eu, porque para me defender eu tive que fazer um boletim de ocorrência, mas eu não levei adiante porque eu só quis fazer aquilo para provar que eu não tinha o porquê difamar ninguém, falar de ninguém, até porque se eu difamasse elas eu estaria me autodifamando, porque eu vivia com elas. E na época eles tinham um amigo que era hacker. E ele alegou que pela linha telefônica ele descobriu que o IP do computador que conversava com eles era o meu IP. E quando eu ofereci ao pastor o meu CPU do computador para levar até a delegacia, o pastor falou para mim que não, que ele tinha se confundido, que a linha telefônica mostrou que o IP era do computador da casa onde do meu pai. Mas eles não aceitaram levar o IP, porque depois, quando foi sugerido que levasse o IP, a CPU do outro computador, eles falaram que eu tinha ido numa lan house, tinha me prestado o papel de ir até uma lan house, para difamar a família deles. Mas por um lado foi maravilhoso isso. Lógico que eu fiquei magoada, fiquei sentida. Uma cidade pequena, todo mundo comentava, porque quando isso acontece, lógico que a família do pastor, independente do pastor, sempre vai ter razão. Então eu me afastei da igreja. Esse pastor ele foi até a frente da minha casa, ele começou a gritar, ele queria que eu entrasse no carro dele para ir conversar com a filha dele, sendo que eu estava na minha casa, ela podia muito bem ir na minha casa. Chegou a levantar a mão para me dar um tapa, o pastor. Mas graças a Deus, essa família, assim, eles fizeram um trabalho muito bonito na vida do meu irmão, que eu já falei em outro vídeo, que o meu irmão era da chácara de recuperação. Eles tentaram ajudar o meu irmão por várias vezes, e independente de qualquer coisa, eu sei que eu não fiz o que falaram que eu fiz, graças a Deus. Eu tenho a minha consciência tranquila que eu não fiz. Eu creio, assim como a palavra diz, que nada fica em oculto, que tudo vem ser revelado. Se ainda não foi revelado para eles, eu creio que ainda há de ser revelado. Mas não guardo mágoas, nunca mais nos encontramos, nunca mais nos falamos. Isso foi em 2009, já se passaram quase 10 anos. Nunca mais nos encontramos. Eu acho assim que, como a palavra do Senhor diz em Eclesiastes, há um propósito para todas as coisas, há um tempo determinado para todas as coisas, então talvez não tenha sido o tempo. E o propósito, eu sei sim, o propósito de tudo isso. O propósito de tudo isso que aconteceu comigo foi porque eu estava focada no homem, eu não estava focada em Deus. Porque quando eu saí daquela igreja, depois de quase 2 anos da igreja, eu não tinha aprendido nada de Deus. Nada. E eu ia todos os dias de culto, eu ia sim, eu ia nos cultos de ensino, eu ia sim, mas eu não conseguia... eu não digo nem que era culpa deles, porque a palavra do Senhor nunca volta vazia, mas o meu foco não estava na palavra. Então o Senhor permitiu com que tudo isso acontecesse para que eu focasse que casa de oração é um lugar de reverência, casa de oração é onde você vai buscar a Deus, é onde você vai orar a Deus, é onde você vai ter comunhão sim com os irmãos, mas o foco principal é Deus. O dono daquela festa ali é Deus. E nos próximos vídeos eu estou preparando para
para as próximas semanas um vídeo de um testemunho que vai ser um testemunho muito forte, um testemunho que eu vou contar o porquê eu me separei e como... Bom, eu não vou alertar aqui o que é, mas vai ser algo que eu creio em nome de Jesus Cristo, que vai edificar muito a vida de vocês e que eu quero compartilhar com vocês, porque eu vim orando já há cerca de 3, 4 meses orando, e é chegado o momento de compartilhar. E eu vou compartilhar por quê? Para chamar atenção, vou compartilhar para me auto-justificar? Não. Eu vou compartilhar porque eu senti no meu coração, porque eu sei que muitas pessoas, ao assistir o vídeo que eu vou fazer, vão poder ser alertadas da onde eu caí, da onde eu falhei, do escândalo que um dia eu gerei, e que vão poder, com esse testemunho, se prevenir para que não venha acontecer o que aconteceu comigo. Porque graças a Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus, o Senhor me resgatou, Ele me honrou e hoje Ele me fez assentar no meio de príncipes e princesas. Hoje Ele me fez estar aqui com esse vídeo proclamando a palavra do Senhor para você, meu amado, para você, minha amada, e que vocês possam deixar essa sementinha que eu venho tentando plantar no coração de vocês, que vocês deixem germinar. Então, o próximo vídeo que vocês vão receber a notificação vai ser um vídeo um pouco mais longo, mas vai ser um vídeo que vai ter a principal história da minha vida. Eu espero que vocês venham refletir nesse testemunho. Eu espero que vocês venham também focar nesse testemunho que eu passei agora, que se você está na igreja, você vai para a igreja mesmo com o foco de estar ligado em Deus, porque Deus, Ele é tudo que nós precisamos, porque Deus, Ele é o único que pode te dar aquilo que você precisa. Então que você venha focar em Deus, independente se você gosta de um irmãozinho que está na igreja ou não está, porque se você gosta ou não gosta, o problema não é com o irmãozinho, o problema é com você, o problema é com o seu coraçãozinho. Começar a orar para Deus trabalhar, não é fácil, e eu também vou compartilhar com vocês como foi quando eu pedi para Deus mudar meu coração e como foi que Ele trabalhou e está trabalhando, e vou avisando, não é fácil, mas aquele que prometeu que faria a boa obra, Ele está fazendo e Ele é perfeito. Então tudo que Ele faz é perfeito. Então continua firme, continue orando, continue jejuando, continue buscando de Deus. E eu peço para que os irmãos que me acompanham comecem a orar também, para que o Espírito Santo venha abrir o entendimento de vocês. Porque o próximo testemunho que eu vou estar aqui para dar, eu quero que vocês estejam com o coração quebrantado, eu quero que o Espírito Santo venha fazer vocês entender tudo aquilo que eu vou passar. E eu conto com a oração de cada um dos irmãos para que esse próximo testemunho venha ser bênção na vida de vocês e que vocês possam compartilhar com muitos outros. Eu não tenho nenhuma outra rede social, mas vocês que têm rede social, que estão assistindo e que de alguma forma os meus vídeos têm edificado a vida de vocês, eu peço para que vocês compartilhem, para que vocês venham edificar, venham ser canal de bênçãos para a vida de outras pessoas. Paz seja convosco.